Olá, seja bem-vindo a mais um programa Impressões. E nessa etapa nós estamos conversando com vários gestores públicos paraibanos para saber um pouco mais sobre a trajetória de vida e também a trajetória profissional. Hoje o nosso convidado é o secretário de Cultura do Estado da Paraíba, que também é poeta, Lau Siqueira. Lau, seja bem-vindo ao Impressões. Oi, Cláudio, é um prazer enorme. Bom, você é um gaúcho de Jaguarão. E como é que Exato. veio parar aqui na Paraíba? Olha, eu moro na Paraíba há mais ou menos há uns 30 anos. Eu casei aqui na época, né? Tenho 2 filhas, tenho uma neta paraibana e construí minha vida aqui, né? Fui construindo a minha vida aqui, né? Na verdade, mantenho um laço de afetividade muito grande ainda com o Rio Grande do Sul, mas muito dividido hoje por conta da construção da minha vida aqui na Paraíba, né? Que passa por questões também afetivas com minhas filhas, com minha neta. Então você veio para cá por causa do casamento? Exatamente, foi. Bom, a sua trajetória como poeta, quando é que começou? O que é que lhe despertou o interesse pela poesia? Basicamente foi a leitura. Eu fui muito estimulado à leitura desde muito menino por uma irmã minha, que hoje é professora de português, né? Está se aposentando já, mas é professora de português e literatura. E na verdade eu comecei a ler muitas coisas muito cedo, os clássicos muito cedo. E misturava muito, inclusive com fotonovelas, com outras leituras. Isso, muito cedo, era com quantos anos? Foi logo nas primeiras leituras, mas basicamente assim, eu comecei a escrever com 11 poemas, não digo poemas, mas textos criativos, a partir dos 11 anos e por influência de um livro chamado Os Sonhos de José, onde um dos personagens, ele escrevia tudo que sentia. Eu passei a imitar o personagem e estou imitando até hoje, né? Só que com o tempo fui começando a ler, por exemplo, Gregório de Matos e outros poetas, Fernando Pessoa, e acabei me influenciando mais para a poesia, né? Caí mais na poesia, né? Mas escrevo artigos também, mas assim, esteticamente estou mais posto na poesia mesmo. É uma diferença bastante grande entre os textos comuns e a linguagem, né, da poesia. Como é que você conseguiu encontrar esse feeling para a poesia? Eu acho que é um aprendizado constante, né? Uma das frases que eu ouvi, por exemplo, do poeta Mário Quintana, lá em Porto Alegre, foi que eu perguntei para ele, e ele disse que se considerava ainda um aprendiz aos 80 anos de poesia, né? Então isso é um aprendizado constante, essa forma de lidar com a linguagem fora do padrão, fora da forma linear, né? A compreensão poética de um texto é diferente muitas vezes da compreensão normal, né? Racional de um texto, né? O poema ele te pega por outros aspectos, né? Muitas vezes não muito pelo sentido, mas pelo sentimento. Lá você chegou a ter uma convivência assim mais próxima com Quintana? Como é que foi isso? Minha convivência com Quintana era uma coisa muito próxima e distante. Na verdade, eu falei por isso para ele. Eu acompanhava muitas vezes Quintana de muito perto, em alguns saraus, por exemplo, nos hábitos comuns dele. Tinha hábitos muito regulares. Ele tomava café sempre no mesmo lugar, comia salada de fruta sempre no mercado, na banca 40 no mercado de Porto Alegre, e eu sentava sempre na mesa ao lado. Quando eu falei isso para ele, e falei que não me aproximava dele, ele disse: rapaz, perdemos anos de amizade. Então, assim, tem foi uma relação, assim, próximo da poesia, mas distante do poeta, né? Eu vi cenas, Cláudia, que eu acho que são interessantíssimas. Por exemplo, eu vi Mário Quintana quando fechou o jornal Correio do Povo, né? Ele na rua com os jornalistas fazendo passeata, segurando faixa, né? Então sempre diziam que Quintana era apolítico e tal, mas eu vi essa cena, eu vi Quintana em passeata de jornalistas em Porto Alegre. Por falar em política, você não pode dizer que é apolítico, apesar de não ter partido. Como é que você define a sua atuação na política? Olha, eu tenho uma paixão muito grande pela política pública, que eu acho que ela é extremamente transformadora, né, da vida. E me inspiro muito em Mário de Andrade. Mário de Andrade foi o primeiro
gestor de cultura do país, né? Na década de 30, eu acho que 35, em São Paulo. E assim, é o cara que me inspira muito, porque até hoje, por exemplo, o que é o IPHAN hoje, né? E toda a política de patrimônio hoje basicamente nasceu de uma redação própria de Mário de Andrade, né? Então eu tenho essa ligação. Mayakovsky, né, tinha uma ligação muito forte com a política. Drummond, né? Drummond foi chefe de gabinete de Gustavo Capanema, por exemplo. Então, assim, já existe uma certa tradição de poetas que tem uma ligação ou profissional ou ideológica mesmo, né, com uma poesia Neruda, né, era comunista, enfim. Então, para mim, foi sendo um pouco natural assim, a relação. Não alterou, eu não misturo, quer dizer, a minha poesia ela não tem um conteúdo, como é que eu vou te dizer assim, engajado, digamos assim, né? Ela é mais lírica, mais experimental. O seu engajamento é fora das letras? É fora das letras, é fora das letras. É, como eu te disse, assim, muito mais, no caso da gestão pública, muito mais um engajamento de políticas transformadoras, assim como, por exemplo, o PRIMA, o Programa de Inclusão através da Música e das Artes do Governo do Estado, que é um programa que vem transformando os jovens, né? Basicamente, em algumas regiões onde ele é instalado, o maestro Alex Klein define isso, que se troca uma arma por um violino, né? Então eu acredito muito nesse papel transformador da política pública, né? E logicamente para se chegar a isso a via partidária é necessária, né? Fortalecer a democracia é necessário, e a gente sempre participou desses movimentos de perto, sempre estive muito atento a isso, porque na verdade a gente acaba sendo muitas vezes vítima da inocência, né? De não perceber a conjuntura, como é que ela está se movimentando. E eu cresci numa ditadura, né, Cláudio, em uma área de segurança nacional, quer dizer, tinha uma ditadura no Uruguai e uma ditadura no Brasil. É que Jaguarão, né? Talvez, não sei se os telespectadores sabem, mas Jaguarão fica numa zona de fronteira, né? Fronteira com o Uruguai, Rio Grande do Sul com o Uruguai. Eu vivi lá a minha infância, adolescência, eu saí de lá com 15 anos, depois voltei com 20 anos, fiquei um ano lá. E até hoje eu sempre vou lá, tenho meus primos, tenho família lá, tenho amigos, meus amigos de infância ainda são meus amigos até hoje. E eu vou sempre lá, né? Mas tive essa relação, por exemplo, com fatos históricos, como o sequestro do cônsul Aloysio Dias Gomide pelos Tupamaros na época. Era tudo ali naquele nicho. Você ali. foi testemunha ocular. Exatamente, eu era menino, mas eu lembro muito de tudo, lembro muito de como a coisa se processava ali. Uma área militarizada, uma área com uma presença da Polícia Federal, área de fronteira, né? Área de fronteira muito guardada. E isso me influenciou muito, né? Me influenciou muito também. Você que viveu essa época, esse temor, né, dos efeitos da ditadura, como é que encara hoje em dia alguns movimentos que surgem na política nacional e até nas redes sociais de pessoas que desejam a volta da ditadura? Eu acho que são pessoas que não estudaram história, né? Eu acho que a gente avançou em muitas coisas, mas na educação não avançou tanto quanto eu gostaria que, né? Por exemplo, acabam criminalizando, por exemplo, ideologicamente, Paulo Freire, né? O método Paulo Freire não foi plenamente aplicado no Brasil. Se fosse, certamente as pessoas teriam um outro tipo de olhar sobre isso, porque a ditadura foi muito cruel. Qualquer ditadura é muito cruel, tanto de esquerda como de direita. Qualquer ditadura é muito cruel. Então não dá para a gente perceber um sistema desses como um sistema ideal, né? Então eu acho que existe muita ingenuidade, existe uma propaganda midiática muito forte em relação a essa coisa, né, da militarização mesmo, e eu acho que o melhor caminho sempre é a democracia, sempre é você buscar caminhos que não nos levem a esses extremos, né? Então, por mais que a gente busque uma sociedade mais justa, eu acho que a gente não pode usar as mesmas armas de quem quer oprimir, né? Então, eu tenho uma visão muito crítica em relação a isso e fico muito surpreso com algumas pessoas que têm até um acesso à informação, mas por algum motivo específico acabam não refletindo sobre isso de uma forma
mais racional, digamos assim, eu não diria nem justa, porque, por exemplo, a gente viveu coisas de terror, né? Hoje a gente vê o Estado Islâmico aplicando alguns métodos que as ditaduras fizeram até pior, né? Jogavam corpos no mar, faziam coisas terríveis. Só não gravavam vídeo. Exatamente, não gravam vídeos, né? Mas a gente tem hoje no YouTube depoimentos de ex-torturadores arrependidos que narram, por exemplo, as pessoas jogando, os militares jogando corpos de prisioneiros em fornalhas de usinas, né? Então, não dá para você achar que isso é uma coisa bacana, isso não pode ser bom em lugar nenhum do mundo, e eu acho que a gente precisa ter uma certa capacidade de sonhar com um mundo melhor sem passar por nenhum tipo de agressividade desse tipo, né? De coisas de tanta violência, de tanta injustiça como a gente viu, e não nos levou a nada, né? Não nos levou a nada, não trouxe grandes melhorias. A economia capitalista ela se estabiliza, ela entra em crise. Isso é cíclico, porque é um movimento do próprio capitalismo, né? Então não dá para dizer que na ditadura havia uma melhora. Não havia, né? Praticamente o sistema educacional brasileiro foi desmontado na ditadura, né? Estimulou muito a educação privada e, assim, até hoje a gente paga por isso. Então eu acho que é preciso ter muito cuidado, e refletir muito sobre isso, porque não é um bom caminho, com certeza. E como eu disse, nem à esquerda nem à direita. Uhum. Nós vamos a um breve intervalo. Em instantes, nós voltamos para continuar essa nossa conversa com Lau Siqueira, secretário de Cultura do Estado da Paraíba.